Bom dia, irmãos. Na graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui esta manhã, nós vamos adorar ao Senhor. Você aí no seu lar, nós aqui, nós podemos adorar o Senhor juntos. Coloca a mão no seu coração, aí onde você está. Se você ainda não falou com Deus hoje, esse é o momento. Se você já falou, fale mais agora. Vamos conversar com o Senhor, amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta semana, obrigado por tudo, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja, o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Senhor, e é por isso que nós te louvamos, é por isso que nós vamos te louvar, não importando a circunstância, porque o Senhor é dono até mesmo das circunstâncias, o Senhor está no controle de tudo. Te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar louvando o seu nome. Perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que circunstâncias.
Louvado seja o nome do Senhor. Olá, bom dia, graça e paz, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo que é seu. Estamos na manhã de domingo, em mais um dia de enclausuramento, de isolamento social, e graças a Deus está acabando, estamos com fé. Graças a Deus os números do nosso estado estão favoráveis, as precauções estão tomadas, a gente pode ver as pessoas tomando seus cuidados, andando pela rua, né? E neste momento eu estou sem a máscara, mas normalmente quando estou transitando pela rua faço uso dela também. Temos que seguir as recomendações, não é verdade? E está acabando, e daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar naquela grande festa, reunidos juntos na casa de Deus, como é de costume, nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, na quarta-feira no estudo bíblico. E eu quero aqui até aproveitar e te convidar, você que está sintonizado, que está acompanhando as nossas lives, todos os domingos, às 9 da manhã, vai ao ar esse culto, das 19 horas também, no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista do Barreiro. Estamos lá aguardando você, e na quarta-feira, no horário de 19 horas e 30 minutos também estamos no estudo bíblico da Palavra de Deus. Então vamos começar esse dia de domingo, dia chamado Dia do Senhor. Vamos pensar um pouco sobre a universalidade do Evangelho. Já temos louvado ao Senhor, temos cantado louvores a Ele alegremente, e agora eu quero chamar você para meditar na palavra do Senhor Deus, na palavra de Deus. Então, se você está com a sua Bíblia, eu peço que me acompanhe nessa leitura. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos de 1 até o de número 8. Vamos juntos? Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, Cornélio. Fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: quem é, Senhor? Replicou-lhe o anjo: as suas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem na sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, do qual estavam a seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Oremos. Senhor, buscamos a direção do Senhor mais uma vez nesse dia, em que estamos reunidos em culto diante do Senhor nesta manhã, e peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ilumina-nos, e que nós possamos compreender os mistérios da Tua Palavra. Fala-nos pela iluminação do Teu Espírito Santo, assim oramos no nome de Jesus, amém. Pois bem, eu quero te chamar então para conversarmos um pouco sobre a universalidade do Evangelho. Nós estamos lendo Atos, porque Atos fala tudo sobre a igreja, e a igreja já no seu nascedouro, já no seu primeiro dia, na sua inauguração, na sua organização, ela já vive uma experiência. Eu vou falar melhor disso adiante, mas ela já vive a experiência da glossolalia, lá em Atos 2, onde tinham pessoas de várias nacionalidades reunidas. Então o Evangelho, ele já surge com uma proposta diferente. Ele não era uma religião, o cristianismo não era uma religião local, não era uma religião regional, mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar todo que se havia perdido. Então o cristianismo é a religião dos povos. Não foi fácil convencer os primeiros discípulos de Cristo, ligados à tradição judaica, de que a pregação do Evangelho deveria ser dirigida a todas as pessoas, povos e nações. O apóstolo Pedro, por exemplo, possuía grandes reservas contra os gentios,
e ele, no seu coração, ele alimentava muitos preconceitos. Eu quero abordar isso com você hoje. Deus precisou chamá-lo de uma maneira especial, através do apóstolo Paulo, através de uma visão, e mais tarde, através do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai repreender Pedro. Se você ler Gálatas capítulo 2, versículo de 6 a 14, você vai ver Paulo chamando a atenção de Pedro por causa dos seus preconceitos. Ele não gostava de gentios, ele era, na minha visão, egoísta, porque ele não queria, ele não acreditava, ele não comprava a ideia de que o evangelho seria para todas as nações, para os gentios, né? E o que ocorre na casa de Cornélio, no texto que nós lemos agora, é algo que chama atenção, né? Como narra o livro de Atos aí, foi uma indicação de Deus, uma prova da ação de Deus na casa de Cornélio, para a evangelização endereçada aos gentios, que já tinha começado em Jerusalém. Nós vimos também que o apóstolo Paulo havia chamado para ser uma importante testemunha do evangelho entre os não-judeus. Nós vamos ver depois por que Paulo foi chamado e constituído apóstolo. Tem um porquê disso, sobretudo por causa do seu trânsito entre aqueles que não eram judeus. Sendo assim, a igreja de hoje, nós vamos aprender com o exemplo aqui de Pedro e de próprio Paulo, antes de converter, que as intolerâncias, elas não contribuem em nada para o crescimento do evangelho. É necessário que nós aprendamos essa lição, para que não pratiquemos os mesmos erros com aqueles que ainda não são os domésticos na fé. Vamos entender então quem era esse tal de Cornélio, né? Você está com a sua Bíblia aberta, talvez já leu esse texto tantas vezes, mas a gente precisa de deter aqui um pouquinho. Eu quero chamar você para isso, para a gente entender algumas coisas. Quem era Cornélio? Ele era um homem misericordioso, mas necessitado da salvação em Cristo. Do contrário do que muita gente pensa, Cornélio ainda não era convertido. Atos 10, versículo de 1 a 8, conta essa historinha dele que nós acabamos de ler. Na descrição inicial, é impressionante, que apresenta ele como um homem piedoso, temente a Deus, e uma família piedosa também, pessoas que tinham temência a Deus, de coração bondoso, interessado no bem-estar da sociedade, né? E normalmente os mais pobres, e ele era um homem de oração. Até aí está escrito lá, tá? Você vai ver muitas pessoas que não professam a fé em Cristo Jesus. Eu conheço muita gente assim, mas que são pessoas dizimistas fiéis, são pessoas liberais do ponto de vista abençoar a obra de Deus, sabe? São pessoas que oram. Conheço gente que lê a Bíblia, portanto não tem vínculo nenhum com o evangelho, mas ele é um simpatizante do cristianismo. Essa descrição de Cornélio deixa-nos certo que ele já era um cristão, tá? Dentro do seu coração, certamente nós vamos entender que ele era uma pessoa convertida, mas não era bem assim. Cornélio ainda não conhecia Cristo, ele passou a conhecê-lo a partir da visita de Pedro. Pedro anuncia para Cornélio quem era Jesus, o porquê que Jesus veio. Ele tinha as informações, era um homem temente a Deus, era uma pessoa do bem, mas ele ainda não tinha estreitado ou tido uma experiência com Jesus, como Pedro teve, como Paulo teve no caminho de Damasco. Ele não tinha ainda vivido essa experiência com Jesus. Isso nos faz pensar em algo que foi uma consideração de Hans Kung, que é um teólogo maravilhoso, e ele afirma que o ser essencialmente cristão não se limita a ser religioso, pois um budista, um muçulmano são religiosos, embora não propriamente cristãos, né? Também não significa ser um humanista preocupado com a realização essencial do ser humano, uma vez que qualquer humanista ateu conserva o mesmo ideal.
Olha, precisamos de separar as coisas. Da mesma forma, não significa ter preocupações sociais de justiça e igualdade, pois os marxistas, por exemplo, buscavam a mesma coisa, sem qualquer vínculo com o cristianismo. Se você lê os manifestos de Marx, né, o manifesto comunista de Karl Marx, você vai ver que tem coisas maravilhosas ali, escritas, narradas, coisas boas para a sociedade, né, coisas de justiça, atos de justiça, mas não quer dizer que a pessoa esteja ali praticando a fé cristã. Jesus faz isso por fé, por propriedade do Evangelho, não por ideologia, né? O ser cristão significa ser essencialmente religioso. Olhe bem, né? Possuir preocupações humanitárias, cultivar ideais de justiça social a partir de Cristo. Nós vamos ver Tiago escrevendo, e é o único texto da Bíblia que fala de religião, né? Tiago 1,19, lá vai dizer assim, a verdadeira religião, né, sem mácula diante de Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião, e Jesus vai ensinar isso a partir da universalidade do Evangelho. O Evangelho é samaritano, o Evangelho não é legalista, o Evangelho estende a mão, o Evangelho não tem preconceito de pessoas, o Evangelho não tem limites, ele vai além da imaginação humana. As suas barreiras não são barreiras humanas, ele está sob o domínio de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Em outras palavras, ser cristão significa viver a vida a partir dos ensinos de Cristo, a partir de uma identificação com Ele, de um compromisso com os seus ideais e os ideais do seu reino, ok? Nós vamos conhecer pessoas maravilhosas, você conhece, eu conheço, que praticam o bem, que praticam caridade, mas no entanto, às vezes não tem vínculo nenhum com Jesus, não é verdade? Nós estamos vivendo num tempo em que tantas pessoas estão com o coração propenso a praticar o bem, para acolher outras pessoas, e muitas pessoas que estão fazendo isso nesse momento de isolamento social, muitas delas não são cristãs, e para vergonha nossa, às vezes os cristãos estão ficando para trás, né? Era só o que faltava a Cornélio, né? Porque só faltava isso, porque o resto ele já tinha, faltava a ele a salvação e o cristianismo autêntico. Bom, e o que dizer de Pedro então? O grande encontro entre os dois, né? Acontece algo maravilhoso ali. Quem era Pedro? Pedro, diferente de Cornélio, era um homem salvo em Cristo e necessidade de bondade e misericórdia. Atos 10, versículo 9 a 23, você vai ver isso aí, que Pedro, apesar de ser um convertido, um discípulo, um apóstolo, ele possuía no seu coração preconceitos gigantescos contra os gentios. Então ele era alguém que, apesar de ser salvo em Jesus, ele tinha necessidades de bondade e de misericórdia para com os demais. Eu acho interessante se colocar isso na balança. Cornélio possuía coisas que Pedro não possuía, né? Faltava alguma coisa em Cornélio, como Pedro também possuía coisas que Cornélio não possuía, e faltava coisas em Pedro também. Significa dizer que não há ninguém perfeito nesse mundo, né? O apóstolo Pedro assemelha muito ao profeta Jonas. Ambos possuíam extrema dificuldade de livrar-se dos preconceitos para pregar livremente o Evangelho a todos que necessitavam. Pedro, como os demais apóstolos, oriundo do judaísmo, aguardava a manifestação visível do reino de Deus de uma maneira política, de preferência libertando Israel do domínio romano e conduzindo a nação à liberdade e à proeminência mundial. As preocupações, mesmo sendo um representante do Evangelho, elas passavam pelo viés político, né? O Senhor Jesus demonstrou que o Evangelho não é nada disso. Afirmou, mesmo que o seu reino não era deste mundo. Ele disse isso: olha, no momento do seu julgamento, o meu reino não é deste mundo. Ele se declara rei,
E as pessoas, Israel estava preocupado com o restabelecimento de o seu reinado do ponto de vista político-econômico. Jesus veio para restabelecer o reino de Israel no sentido espiritual. O Evangelho em Gálatas, falado por Paulo, escrito a Gálatas no capítulo 2, ele vai dizer que Paulo, lá nós vamos ver Paulo repreendendo ali, as palavras de Paulo repreende Pedro por causa do seu preconceito contra os gentios. De um lado nós temos um não cristão piedoso, eu falei de Cornélio, e do outro lado nós temos um cristão sem misericórdia e repleto de preconceitos. Que grande desafio esse texto nos coloca a conduzir a piedade religiosa, ao cristianismo autêntico, e levar os cristãos autênticos à piedade religiosa. Então, nós vamos ver em Atos 10 uma mensagem para todos. O discurso de Pedro na casa de Cornélio salienta a universalidade do Evangelho. Parece que o apóstolo agora já se conscientizava dessa realidade que eu cito antes, e de fato o Evangelho é para todos. No versículo 34 nós vamos ter uma espécie de meia-culpa assumida por Pedro, pelo apóstolo, quando ele escreve assim: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, certamente a casa de Cornélio para Pedro foi um laboratório, e os momentos, os tempos que ele viveu após casa de Cornélio foi também para ele um tempo de crescimento, a ponto dele dizer o que eu acabo de falar no versículo 34 do texto do capítulo 10 de Atos. Você vai ver isso aí, a afirmação do próprio Pedro. Ele vai dizer: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. A melhor maneira para nós enfatizarmos a nossa consciência de que o Evangelho foi dirigido a todos é o nosso envolvimento com missões. Nos grupos da igreja, de ontem para hoje, nós estamos falando de missões. Estamos em plena campanha de missões mundiais, e tivemos um relógio de oração no dia de ontem, foi maravilhoso. Cada pessoa pegou ali 30 minutos de oração, e eu de meia-noite até meia-noite e meia, eu estava orando ao Senhor na minha casa. A minha esposa levantou às 4 da manhã para fazer o seu tempo de oração, e assim sucessivamente. Cada um dos irmãos que aderiram ao ministério de intercessão da igreja, eles foram compondo esses elos dessa corrente de oração, desse tempo de busca em prol de missões. Então a igreja se torna uma igreja de evangelho pleno quando ela pensa do ponto de vista missionário. A melhor maneira de nós enfatizarmos de que o Evangelho é dirigido a todos os povos é praticando missões, é permitindo que outras pessoas, outros povos, outras nações passem a ter o mesmo conhecimento, do mesmo privilégio que nós tivemos. Não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, não foi uma nação somente, mas Ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O cristianismo autêntico é vida a partir de Jesus Cristo. Versículos 44 até o de número 48 de Atos 10, repete isso na casa de Cornélio, o mesmo fenômeno das línguas, né? Ocorrido em Atos 2, e com o mesmo propósito, mostrar que o Evangelho é para todas as línguas e idiomas, com o Espírito Santo, né? As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia, no mesmo dia da sua conversão. O batismo é reservado àqueles que creem, né? Que pela fé passam pela conversão e agora passam a viver uma vida a partir de Cristo, são selados pelo Espírito Santo, recebem o dom do Espírito Santo no ato da sua conversão. Assim ocorreu em Atos 2, aquelas tantas 1000 almas que renderam a Jesus Cristo, elas foram batizadas pelo Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, mudaram de vida radicalmente a partir dali. O Evangelho faz mudanças na vida das pessoas. A vida cristã autêntica é vida, não menos do que isso, é vida para ser vivida de verdade, mas a partir do que o Senhor Jesus deixou
em termos de desafios ideais e valores e princípios que precisam de ser conservados. Eu quero concluir com você nesta manhã dizendo que esse texto leva a algumas considerações que não podem ser desprezadas se desejamos viver um cristianismo de verdade. Olha, nós precisamos entender que a mais importante das considerações que nós aprendemos aqui em Atos 10, nessa manhã de domingo, é que Cristo é a condição imprescindível para que alguém seja salvo. Não adianta ser uma pessoa que seja dado a esmolas, que gosta de ajudar outros. Não adianta ser pessoa que tem um coração aberto para dividir com o outro tudo que ele tem, sabe? Não adianta. O que precisa é ter um coração convertido a Jesus Cristo. Cristo é a condição imprescindível para que alguém seja salvo. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Fora dele não há outro. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta ser caridoso, não adianta ser qualquer coisa, mas se não passar por Jesus, não vai ao céu, não chega a Deus. Nós precisamos entender que a mensagem de Cristo é para todas as pessoas. A mensagem de Jesus é uma mensagem universal. Jesus ama todas as pessoas. Jesus ama as pessoas como elas são. Jesus deseja transformá-la. Ele se encarrega de fazer as mudanças necessárias. Não somos nós quem promovemos as mudanças, mas é Ele em nós, a presença dEle em nós, a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos vai corrigindo a cada dia, e nós vamos tornando cada dia melhor do que o dia anterior, porque Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós estamos santificando a cada dia, estamos levando uma vida de santidade. Eu quero, nesse final de sermão, dessa manhã de domingo, te convidar, e se você quiser, onde você estiver, fazemos neste momento o nosso momento de dedicação de vidas e bens, né? Se você deseja neste momento consagrar a Deus o seu dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício, nós não estamos reunindo nos templos, você pode fazer isso através da rede bancária, as contas da igreja que estão sendo colocadas aí para você, e você pode agora consagrar o seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu apresento essa pessoa que está agora juntamente comigo orando ao Senhor, está agora, meu Deus, consagrando a sua vida, os seus bens, o seu dízimo, a sua oferta. Eu apresento diante do Senhor agora e peço que o Senhor receba esse sacrifício como cheiro suave às suas narinas. Nós nos apresentamos diante do Senhor em adoração, e por isso nós queremos consagrar nossas vidas e os nossos bens ao Senhor agora, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E aqui finalizamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.